3-0 pro Mirassol. E a sequência do São Paulo aí era um tanto quanto tenebrosa, Mirassol, viu? A gente vai botar na tela daqui a pouquinho a sequência do São Paulo. Vinheta? Que vinheta? Roda aí. Ah, aquela? É, porque não tá dando certo. Porque o Brasil outro, gosta né? de muita coisa, né? É porque não tá dando certo o outro, né? Largou de mão? É, os caras estão ganhando, estão bem até, ok. Assim, Candidato. a gente, no momento que a gente fez a vinheta, os caras, Candidato. né? Elimina Palmeiras, não sei o quê, campeão paulista. Candidato. Zica do caramba essa vinheta, hein? Ou seja, Vinhetinha começa a de recuperação. lápide, de cemitério. que Começa a fizeram, recuperação produção? agora do São Paulo, é Tá isso? louco. Mas enfim, Mirassol 3-0 pro São Paulo. Assim, o resultado, no sentido da vitória do Mirassol, eu acho que não surpreende. Pelo que vem jogando, pela Sim, posição que tá no enormes Campeonato méritos Brasileiro. campeão do Mirassol. Mas, cara, um 3-0, um jogo em que... Com se tinha uma 36 segundos já expectativa estava. Com do 36 Lucas. segundos já estava definido, né? Cara, assim, praticamente, né? tem que começar a se preocupar esse São Paulo, Preocupar com o porque... Dentro do Campeonato Se Brasileiro, eu fosse porque... os outros, eu estaria preocupado com o Mirassol, tá? Porque eles vão para Libertadores se continuar Sim. assim. Se eu fosse o São Paulo, Botafogo, Bahia, se eu fosse os outros, eu preocupava era com o Mirassol. Porque o São Paulo, cara, ele tem uma sequência complicadíssima. Nos últimos 8 jogos, uma vitória, se eu não me Ganhando engano. Fortaleza, né? Isso é- Mirassol chegou a E só 52, porrada, né? tá na 4ª posição. 6 pontos acima do Botafogo, que é o 5º, com o mesmo número de jogos. Os dois têm 29 jogos. Com um detalhe, o G4 é o que vai direto para Libertadores, né? A menos que você tenha Flamengo ou Palmeiras, um dos dois ganhando a Libertadores, aí vai abrir mais uma tem, de sim. vaga direta, e aí E o tem que Cruzeiro ver ganha quem a será o Libertadores. campeão da Copa do Brasil. Se é Cruzeiro, se é Fluminense, até de repente o Vasco nessa recuperação aí, ver se ele fica entre os 5 para abrir G6. Então, nesse momento, o Mirassol tem 6 pontos de vantagem dentro da vaga direta da Libertadores, que seria algo fantástico, algo, assim, absurdo. Inimaginável. Mas nem- assim. É, Nem pro Mirassol, Porque a gente Primeiro fala ano de muito primeira do Grêmio divisão. do Grêmio lá de 2006, né, Mauro? 6. Qual? O Grêmio de 2006, que volta da segunda divisão. Sim, é vice-campeão brasileiro. Não, vice-campeão foi em 23. Não, 2006. ele foi vice-campeão brasileiro. Vice-campeão, verdade. É que é vice-campeão brasileiro, com o Mano. Vindo da Série B Vindo e da vira Série vice-campeão. B. E agora, em 2023, o Grêmio fez a mesma coisa. Veio da Série B, foi vice-campeão brasileiro, time do Soares e tudo. Mas a gente está falando de um Mas o Grêmio, né? claro. De Grêmio. Está falando de um Grêmio. Cara, o Mirassol fazer isso é um negócio fora da Espetáculo. realidade. Espetacular. E como vale a pena investir com seriedade, investir na base. Tem dinheiro? Tem. Mas não tanto. E para um clube, gente, de novo, você chegar. O Mirassol, gente, do interior do estado de São Paulo, tem um grande PIB, tem seriedade, tem o Paulinho faz um trabalho bárbaro, não só o Paulinho, comissão técnica, jogadores também, mas é muito legal. O que o Reinaldo está fazendo, esse São Paulo, né? Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. 11 O Reinaldo. Bom, então assim, é muito legal, assim, é muito legal. O Mirassol, tem que bater palma, temos que falar mais. É um exemplo para o futebol do interior de São Paulo, do Brasil, da América do Sul, Mirassol, como também é o Fortaleza, apesar do péssimo campeonato que vai fazendo. Agora, o São Paulo assim, aí pro lado tricolor, paulista. Reinaldo tem 11 gols e 5 assistências. Cara, no campeonato. assim, processo absurdo. 16 participações. O que o ainda. São Paulo não está fazendo ou deixou de fazer, assim, e da maneira como... Ontem com 36 segundos já estava perdendo o jogo. Assim, o meu palpite era a vitória do Mirassol, não por 3-0. Então. E não pela maneira como usava outro grande tricolor, mas do Rio, né? O Nelson Rodrigues, a maneira bovina, assim, pastosa. Não vai nada, cara. Assim, E assim, tem você um- sabe que vai perder o São Paulo de agora. E tem um monte de time aí que tá mudando, entre aspas, a sua planilha, né? Porque talvez ali no começo do campeonato colocou 6 pontos aqui contra o Mirassol, né? Vou ganhar fora. Todo mundo já vou deve ter ganhar mudado, pô. Em casa também. Eu acho que sim. Por exemplo, tem o Flamengo ainda que pega o Mirassol em Mirassol, Flamengo e né? Mirassol é a última rodada do O campeonato. Mirassol invicto em casa. Cara, O né? Mirassol pode- recebe o Palmeiras também. Pode ser, assim, um jogo extremamente importante. Ainda o Mirassol, de repente, brigando por vaga na Libertadores, enfim. Vamos colocar na tela aí, ô produção, os últimos jogos do São Paulo. Olha lá, últimos resultados do São Deixa eu Paulo no olhar Brasileirão aqui. Betano. Perdeu pro Palmeiras. E os anteriores perdeu são pro péssimos Grêmio, também. Perdeu pro Mirassol. Tem uma vitória sobre o Fortaleza aí no meio, não? Não, perde os dois para a LDU, tem contra o Fortaleza. Não, porque a produção colocou Pegou os essa últimos arte aí, três, né? até para pegar o número de gols sofridos, né? Nenhum 7, time- 8 gols nos últimos 3 jogos. Nenhum time ganhou dos que ainda jogaram, né? O Mirassol ainda joga 9 vezes. Nenhum time
ganhou as 2 do Mirassol ainda. Pra você ter uma ideia. Nenhum. O Flamengo pode ser esse time. E o Palmeiras já não pode mais. O Que Flamengo empatou e o 1-1. Botafogo também pode, porque o Botafogo... É engraçado, cara. Faltam Não, o Botafogo empatou. Então, o Flamengo pode O ser único. esse time. Olha que loucura. 10 rodadas para acabar o campeonato. 30 pontões, é muito ponto. O sistema defensivo precisa se reforçar. A gente tá em 20 de outubro, cara. Tá falando em reforços. Que doideira que é o Brasil. Fluminense. Acabou, Precisa. gente. Quem reforça reforçou, agora pô. vem alguém, só que vier da base. E não É. me parece ninguém pronto. Talvez não se nem reforçar, deva mas ser. precisa mudar a estratégia. Mudar, Então, assim, o trabalho do Crespo, ele foi começa muito bom bem no começo e tal. Com a linha de 3 zagueiros, e É, lembrando então. sempre que 3 zagueiros não significa dizer que é um time mais trancado, vai depender dos 3, dos alas, do meio campo, da linha de 3. Você pode ter um 3-1-4-2, por exemplo. Pode ser um 3-5-2, enfim. O Xabi Alonso jogava com 3 no Leverkusen, um time super ofensivo. Os 2 alas eram pontas, enfim, depende dos nomes mais do que dos números. Mas assim, o Crespo começa bem no São Paulo, inegavelmente, vai além do Subeldia, mas agora o que se criticava do São Paulo do Subeldia, lamentavelmente para o torcedor tricolor, que tem se visto ou não se vê mais no São Paulo. E os resultados são mostra disso, apesar da polêmica, claro. Acabamos de falar de novo de São Paulo e Palmeiras. O São Paulo não está nada legal e, assim, animicamente, o São Paulo não dá mostra de força, como foram os 2 jogos, por exemplo, contra a LDU na Libertadores. O oficial, tá? O único time que pode ganhar as 2 do Mirassol é o Flamengo. Porque Cara, nenhum outro vai conseguir ganhar as 2 do Mirassol. E o Flamengo Isso é enfrenta o muita Mirassol na coisa. última rodada. Impressionante. O Corinthians perdeu a ida e ganhou a volta. O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro. Contra o Mirassol. Ah, eu não vou lembrar. Ganhou Não, o recentemente de Atlético 1 a Mineiro 0. ganhou de 1-0 no primeiro turno. No primeiro turno foi 2-2, é isso mesmo. O único time que pode ganhar as 2 do Mirassol é o Flamengo se ganhar na última rodada. Impressionante. Até porque o Mirassol não perdeu em casa. É. Vamos botar na Só tela do aí Flamengo, a... né? Que não Temos a perderam em outra casa. Os dois arte, únicos que não perderam em casa produção? Flamengo Uma e dessas Mirassol. são Flamengo e Mirassol. Tá, daqui a pouco a produção vai colocar na tela. Mas vamos escutar o Hernan Crespo falando sobre esse momento do São Paulo. Sequência muito complicada. Será que ele já começa a ficar meio estranho no cargo do São O que Paulo? seria essa vinheta sonora? Esse balançar, dar aquela balangada. Vamos escutar o Crespo aí. Tudo que balanga fica com isso. Momento que acho que é um momento delicado para a gente. Difícil era quando a gente chegou. É um momento delicado. Por quê? Porque é um momento que as coisas não dão certo. Acho que temos que fazer uma meia-culpa, um pouco de autocrítica, mas acho que é contínuo a crer e confiar neste grupo. Sí, tal vez estamos perdendo esse centímetro que antes a gente tinha para ser mais agressivo. Sí, acho também que, por exemplo, o jogo de hoje pode conceder depois de um minuto um gol. E depois foi 2 penaltis que tranquilamente a gente podia ter. Concedió, podía tener, porque aquí no se estaba hablando ni de táctica ni de estrategia. Eso es fato. Que a gente se tiene que comprometer a voltar a ser ese time antipático, peligroso, agresivo, respetando a identidad. A gente tiene un pacto ahora, porque ya a identidad es clara. O São Paulo vai jogar assim. Vai jogar a esto. Eu continuo a acreditar e confio plenamente nesses jogadores, porque são as mesmas pessoas, os mesmos atletas que fizeram acreditar na possibilidade de jogar Copa Libertadores quando a gente chegou, quando se... Tá aí o Crespo. Ele cita no finalzinho a Libertadores e pra mim é um dos grandes motivos aí nessa queda de produção. Sim. Eu acho que o São Paulo sentiu demais a queda da Libertadores assim, de uma maneira e do modo como foi, né? Eu gosto muito das entrevistas do Crespo. Assim, às vezes são melhores até do que as exibições. Mas então vai dar entrevista, não é por isso, que não é campeonato de entrevista. Ok. Mas pelo menos ele tem a cabeça no lugar. Agora precisa botar o time no lugar. Né? Nesse momento, o São Paulo está 8 pontos atrás. Considerando que nesse momento a Libertadores é só G6, se virar G8 é outra coisa. Mas nesse momento o São Paulo está 8 pontos atrás do primeiro que está indo para a Libertadores, o Bahia, sendo que ele tem um jogo a mais que o Bahia. O Bahia tem 46, o São Paulo tem 38. Hoje o São Paulo está jogando com Flamengo ou Palmeiras ganhando a Libertadores e
com um time que esteja entre os 6 primeiros ganhando a Copa do Brasil. Porque, senão, é muito difícil, ainda mais nessa fase, você buscar 8 pontos para ir a Libertadores. E outra coisa é que parece que Fluminense, especialmente Vasco, estão mais felizes que o São Paulo, né? Sim, O sim, negócio do sim. anímico, assim, jogam Sim, mais, isso- melhor, isso mais conta. confiantes. Uhum. Então parece que quem tá ali pode dar uma descolada dele também. O São Paulo tem cara de nada, né? É, O Vasco esse é o ganhando problema. hoje, o Vasco se ganhar hoje, o Fluminense passa o São Paulo. Porque o Vasco tem 36, o São Paulo tem 38. Da turma de cima, quem está exatamente nesse aspecto de astral negativo mais pesado é o São Paulo. Não, e você trouxe o Vasco nessa conversa aí. O Vasco ele tem hoje um jogador que foi contratado para isso, né? Que é o Coutinho. No retorno dele é um cara super importante. Pô. O São Paulo tem o Lucas Moura, que não joga. E o A próprio gente sempre Oscar, fala né? aqui do Neymar, a gente Lucas sempre Moura e brinca. Oscar, né? Fala E assim, o pô, Oscar. o Neymar, não sei o quê, joga uma, fica... O Lucas é a mesma coisa, gente. O Oscar. O Lucas, assim, o São Paulo não tem como o São Paulo depender ou contar, entre aspas, com o Lucas. Não tô questão de. Não tô E falando com o questão Oscar de também. estar em O campo. Oscar tem os mesmos É. 21 jogos do Neymar na temporada, né? Pois é, cara. Exatamente os mesmos. Então o De Lucas La tem Cruz, a mais. gente estava Lucas falando tem aqui, o De La mais. Cruz, que Oscar tem esse Exatamente, problema, tem não. mais jogos. 21. É que assim, o Oscar eu Exatamente. tirei dessa equação, porque o Oscar realmente ele não joga. Né? O Oscar eu tirei dessa matemática toda, porque o Oscar não, É, mas nem precisa joga. colocar, né? O Lucas, quando joga, joga e joga mal. É, o problema do não Lucas, tá desde que gerando- voltou, não tá não gerando teve impacto uma nenhum, partida né? de nível de Lucas Moura. Ele não está gerando nenhum O que impacto. ele fez quando chegou em 2023, né? Assim, Pô, não exatamente. tem o nada a jogador ver que é. com o de hoje. O São Paulo, e desde o ano passado, dá para dizer, o São Paulo dos grandes é o time que mais sofre com lesões. E de jogadores E é importantes. impressionante. Né? Isso tem, mas até aí mas você precisa se superar. E o Então, São Paulo assim, não tá quando melhora o conseguindo. coletivo também, assim, das lesões é outra coisa. Melhora o coletivo, o jogador começa a jogar mais, né? O Vasco, Sim. quando que o Coutinho começa a jogar? Quando o time começa a se acertar, quando os caras começam a Tem entender e método fazer o que Diniz. o Diniz quer, aí começa a aparecer Paulo Henrique, aí começa a aparecer Melhora Coutinho, começa a aparecer defensivamente. Rayan, Tá jogando o chegam Paulo os dois Henrique. zagueiros e Os melhora o dois time na zagueiros fizeram a defesa. diferença, Então, o Barros no meio campo fez a diferença. então, acho que o São Paulo, o que o Crespo fala é realmente o que o Mauro falou, assim, ele é muito bom de entrevista. A gente quer fazer isso, a postura e a agressividade precisa melhorar, mas a gente vai jogar isso. A partir daqui então vamos, né? Já que vamos, então vamos. E o time não tem cara, parece que não tem referência, não tem liderança. É um time muito, muito apático. Mas para vocês é uma temporada, assim, decepcionante do Lucas. Os números dizem, as lesões a gente tem que compreender, e até pela história que ele tem no futebol e sobretudo no São Paulo, evidentemente, eu só estou reiterando algo porque de sacanagem é nada, cara. Quem é a pessoa que mais sente isso? O próprio Lucas Moura. Né? Então, assim, é uma pena, ele não está conseguindo jogar. Então, não é de sacanagem, não é corpo mole. Claro que não. Mas é triste. Os números, para um jogador do nível dele, é evidente que são decepcionantes. Acho que está muito claro quem vê o jogo do São Paulo ontem, né? Que eu vi o segundo tempo, que no primeiro estava no prorrogação. Você vê que o time está com graves problemas de confiança. Tudo que o time tenta ali não funciona, não dá sequência e tudo. Então, assim, é uma situação muito complicada. Né? É mais do que só uma fase de um ou outro jogador, né? Acho que é um conjunto de fatores ali que está deixando o time numa situação muito complicada em termos de Libertadores, né? Que é o que acontece. Esse ponto que você falou, né? São Paulo, isso tem acontecido muito, né? Que eliminações acabam fazendo o time desabar. No ano passado aconteceu um pouco isso. No ano lá do Diniz aconteceu muito isso. O time, depois que foi eliminado pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, que o São Paulo tinha muita esperança naquela Copa do Brasil e tudo, depois que o time foi eliminado, a derrocada, assim, o sentimento foi outro. E aí o time acabou perdendo o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo venceu. Então, assim, isso é uma coisa que tem acontecido. E alguns jogadores ainda continuam desse tempo, desde aquele tempo lá, né? Luciano, Arboleda e por aí vai. Isso tem acontecido com o São Paulo, tem sentido demais algumas eliminações. E a vida continua, né? A vida tem que continuar, até porque a eliminação faz parte. Então isso tem acontecido muito, de uma maneira muito recorrente com o São Paulo.